Sejam muito bem-vindos, meu nome é Carlos, eu moro em São Paulo, congrego na igreja em Santo André. Para mim é um prazer estar aqui no canal Despertai HSD e eu queria nesta oportunidade compartilhar com os irmãos um texto da Palavra de Deus que se encontra no Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, os versículos 16 a 23. É um texto bastante conhecido, mas eu gostaria nesta oportunidade de pensar no Deus único e verdadeiro. O texto ele diz que enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos, e por isso discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. E alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com eles, e alguns perguntavam o que está tentando dizer esse tagarela. Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando alguma ideia estranha e queremos saber o que ele significa. E todos os atenienses estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. E então Paulo se levantou do Areópago e disse, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Eu queria pensar nesta oportunidade do Deus único. Paulo, ele se levantando no meio desses filósofos, ele viu que esses gregos eles tinham muitos deuses que eles cultuavam. E havia entre eles um altar erigido àquilo que eles chamaram o Deus desconhecido. E eu fico me perguntando hoje nos nossos dias, o que mudou, né? Quando uma pessoa ou um grupo de pessoas não quer reconhecer o único Deus verdadeiro. Eles criam para si vários deuses, eles criam deuses à maneira como eles conseguem enxergar esses deuses. E esquecem que Deus ele é o Deus eternamente, que sempre foi, será e é o Deus único. Mas eles o chamavam de Deus desconhecido. E ao considerar a vida das pessoas, nós constatamos na sua pequena existência que eles constroem para si, eles criam para si multidões de deuses. E um Deus pode ser uma pessoa, pode ser algo que nós colocamos acima de tudo. Nós podemos pensar que ele ocupa os nossos pensamentos, ele dirige os nossos projetos, ele é o objetivo e o objeto dos nossos atos. Ele rapidamente tem a capacidade de orientar as nossas decisões, ele submete-nos à sua vontade, de modo que inconscientemente nós tornamos os seus servos. E isso é o significado de quando você coloca alguém acima de você e o chama de Deus. Se nós olharmos para o cenário do nosso mundo, na sociedade em que vivemos, tem havido vários deuses. As grandes figuras do esporte, da música, da política, o dinheiro, a televisão, a internet, os jogos, tantas coisas têm ocupado o lugar que pertence a Deus, o único Deus. E esses deuses dirigem a vida dessas pessoas, mas nesta tarde e nesta oportunidade,
eu quero pensar como Paulo pensou naquilo que a Bíblia nos fala. A Bíblia fala que existe um grande usurpador que sempre tentou e tenta ocupar o lugar de Deus. O nome dele é Diabo. E ele assume diversas formas para tentar nos enganar e tentar nos ludibriar, nos desviar do único e o verdadeiro Deus, o Criador dos céus e da terra. Também ele quer desviar-nos do único mediador, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador. E o próprio Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer muito claramente na palavra de Deus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém chega ao Pai se não for por mim. E é possível que esse Deus Salvador, que tem condições de nos levar seguro à presença do Deus Pai, ele seja desconhecido por muitas pessoas, e inclusive, infelizmente, por muitos daqueles que se dizem religiosos e crentes. Sabem de ouvir falar, conhecem de ouvir falar, mas não tiveram contato e ainda não desfrutaram da beleza que é, da grandiosidade que é pertencer ao reino de Deus, a reconhecer Jesus como Salvador e a entender quem é o único e o verdadeiro Deus. Tudo o que rege a nossa vida aqui é por causa dele. A palavra de Deus vai dizer que nele tudo subsiste. Tudo que existe, existe por ele, para ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E agora, chegando no final dessa reflexão, se você está me acompanhando nesse momento, você pode pensar e concluir para si mesmo se você conhece e reconhece esse único Deus, o Deus verdadeiro. Porque talvez seja possível que você se identifique com as verdades que nós acabamos de dizer. Temos muitos deuses criados à nossa forma de enxergar, a nossa forma de ver, e nós nunca nos identificamos com aquele que é o único e o verdadeiro Deus, a saber, o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. Paulo vai dizer assim: esse Deus que vocês adoram sem conhecer, é ele que eu anuncio, Jesus. Jesus é o tema da palavra de Deus, ele é a exegese de Deus. Nele nós podemos encontrar tudo que o Senhor Deus requer de nós. E ele é a boa nova de Deus para o ser humano. Não é nós que precisamos dar boas notícias para Deus. É o Senhor Deus, ele já nos deu a melhor notícia de todas. Ele nos enviou Jesus, o Deus que se encarnou, o Deus verdadeiro, que veio para o mundo para remir a humanidade, para perdoar os nossos pecados e para nos levar seguro para a presença do Todo-Poderoso Senhor, o Deus eterno que habita o céu. Que o Senhor Deus muito abençoe, que você faça essa reflexão. Se você chega neste final e reconhece o Deus verdadeiro, louvado seja o Senhor na tua vida, porque esse milagre, esta fé, foi Ele quem despertou no seu coração. Mas se você chega no final dessa reflexão e ainda não conhece o verdadeiro Deus, o Senhor está te dando a oportunidade de fazê-lo neste vídeo, neste canal, ouvindo esta mensagem. Que o Senhor Deus muito abençoe.